Eu, Bernardino Peixoto, militar do Exército Português, corneteiro número 017-516 de 72. Depois de acabada a minha recruta no regimento de Infantaria número 3 em Vila Real, Trás-os-Montes, fui transferido para o regimento de Infantaria 2 em Abrantes, a fim de fazer a minha especialidade de corneteiro. O calor tórrido daquele verão, que o tornava penoso pelos 6 meses de instrução, foi ali debaixo da inclemência do sol que recebi a notícia que estava mobilizado para a guerra do ultramar. Fui transferido para a unidade militar do Regimento de Infantaria número 1 na Amadora. Apresentei-me ao comandante da Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões, tenente miliciano de artilharia António Jorge Freire de Cardoso, e lá fui incorporado na mesma. Seguiu-se a derradeira etapa, que finalmente nos faria aptos para o que desse e viesse na luta que se dizia feroz e sem tréguas contra um inimigo distante e desconhecido, designado por IAO, Instrução de Aperfeiçoamento Operacional. Era destinada apenas a militares em vias de embarque para as terras do ultramar. Decorrendo esta espécie de ensaio geral no campo militar de Mafra, aqui o efetivo foi engrossado com os especialistas vindos dos 4 cantos do território. Estes estão bem formados com a mesma rapidez. Alguns sisudos e foliões e tristes, esses compunham mais uns que os outros, os cerca de 150 homens metidos nesta aventura à força. Enfim, um conjunto de artifícios que tornariam a Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões autossuficientemente no que toca às habilidades humanas que formam uma sociedade. Verdadeira microcomunidade pronta a povoar qualquer deserto onde fosse largada, mas que ainda não tomara a consciência do que a esperava. Neste característico local, passagem efêmera, a caminho da guerra, plantado de barracões, a fazer lembrar os acampamentos militares, exibidos em múltiplos filmes de ação. Receberam-se as últimas dicas, executaram-se novos exercícios de ações na mata, assaltos encenados, com emboscadas, uns fazendo as nossas tropas e outros fazendo de inimigo, exercitando e praticando o salto de viatura em andamento, que é resultado do permanente rodar ou resvalar dos inimigos utilizados. A sessão terminava com o salto do helicóptero, que para o efeito pairava a alguns metros do solo, obrigando-nos a uma autêntica simulação de lançamento de tropas helitransportadas. Para o assalto ao objetivo, seríamos informados do local que nos esperava, um recanto remoto do noroeste ocidental do Niassa, Moçambique. Muito a propósito e apelidado de terras do fim do mundo.
Diziam alguns que era para nos proteger. Não sabendo pormenores, o inimigo estaria impossibilitado de armar uma qualquer emboscada aos checas que chegavam. Se calhar era mesmo por isso que durante o tempo que vagueou a companhia de caçadores 41 os Gaviões, nunca sofreu um desses ataques. Chegou finalmente a tão esperada e prometida benesse final. Para muitos, a primeira oportunidade de voltar à terra após a incorporação. O direito de gozar 10 dias de licença junto da família. O dia da partida chegou a 12 de novembro de 1972. Foi um verdadeiro rebuliço nas casernas, ocupando cada um arrumar malas e sacos, encafuando da melhor forma os parques pertences de homens pouco habituados a tratar das roupas e demais preparo de viagem. Foi um domingo à noite, quando um pouco atordoado, junto da minha namorada, a despedida já com saudades que só mataria daí a mais de 2 anos de distância. Ao chegar a casa vesti a minha farda. Segui para a rua sem a despedida da minha mãe e os meus meios-irmãos. Revirei o olhar para a moldura daquele velho portão em ferro, onde eu sabia estar a absorver a última imagem. Segui pela estrada até chegar ao apeadeiro de São Frutuoso Folgosa da Maia. Ali apanhei o comboio, viagem cujo incógnita do meu regresso, até à estação de Campanhã. Ali mudei de comboio com destino a Santa Apolónia. Depois caminhei a pé até à estação do Rocio, onde embarquei num outro comboio com destino à Amadora. Lágrimas não, mas um vazio opressivo teimou em acompanhar toda a viagem. Ficara muita coisa por fazer, ou no mínimo por dizer. Esta injustiça viria a perseguir-me toda a vida. A euforia juvenil dos guerrilheiros que escondiam mágoas à espera do tempo. As caras dos militares da companhia de caçadores 41 os Gaviões, em rápido processo de conhecimento, e que durante 2 anos seriam a nossa família mais chegada. A expectativa de ver a África pela primeira vez, cheia de perigos das doenças tropicais, das feras e dos terroristas, pensávamos nós, e o medo do desconhecido. Numa coluna gigante formada de quase parecia gado, nos quais nós fazíamos o dito. Galgámos quilómetros até Nova Coimbra, tendo como destino final o inferno do Lunho noroeste de Niassa Ocidental. A viagem que terminaria em Nova Freixo, após uma memorável e nunca olvidada viagem por caminho de ferro, numa composição de um comboio puxado por uma locomotiva a carvão, antecedida pelo rebento a Minas. Ao fundo do túnel das nossas vidas, neste novo mundo, o vazio do futuro, esse buraco nunca tapado, sempre presente na minha memória. O cumprimento de serviço militar num local tão afastado do mundo civilizado como era o caso do Lunho exigia vocação de explorador, mas daquele que se sentem atraídos por locais ermos. Ora, isso era exatamente uma característica que na companhia de caçadores 41 os Gaviões ninguém possuía nem era preciso. À chegada à África,
Não fazíamos a mínima ideia do nosso destino e também todo aquele imenso território nos era totalmente desconhecido. Tornava-se de alguma forma indiferente o local que nos estava destinado, largados no meio de coisa nenhuma. Quando desembarquei na cidade da Beira e a partir dali levado através daquele imenso território, naquela interminável viagem até aos confins da terra do fim do mundo, tinha a certeza que me estava a afastar de tudo o que então fazia parte da minha vida. Desde que saí de Metangula, tudo se foi desvanecendo, desaparecendo como num passo de mágica, sem que disso me desse conta. Desde logo, Mulheres Brancas foi ser que se deixou de ver. Apenas me lembro de avistar assim de soslaio e de fugida umas quantas que connosco se cruzaram por mero acidente frente à estação dos caminhos de ferro de Nova Freixo, enquanto se aguardava o início daquela longa viagem de comboio. A companhia de caçadores 4141 chegou ao Lunho no dia 19 de novembro de 1972, a pouco mais de um mês para o Natal. Alongava-se o tempo passado no Lunho, e quanto mais se prolongava o tempo, mais lenta parecia a marcha dos dias, não obstante a irritante constância dos ponteiros do relógio. Quando fomos largados naquele minúsculo recanto das inóspitas terras do fim do mundo, dizia-se que dentro de um ano, mais coisa, menos coisa, seríamos transferidos para um lugar mais apreciável. Já que parecia difícil aceitar a possibilidade de um ser humano viver no meio de um tempo em local tão isolado. Isso não foi bem assim. Tivemos de penar 17 longos meses, aguardando ansiosamente quem nos fosse render. Ainda me lembro da alegria esfuziante daquela rapaziada quando nos viram chegar. Gastou-se rapidamente um mês e pouco que restava do ano 1972, arrastados à torreira do sol e inclemências das picadas. Penetramos em 1973, convencidos que a nossa missão no Lunho estava perto do fim. Em janeiro do ano 1973 foi planeado fazer uma operação a nível da companhia à base avançada da Mpoche. Os soldados que fizeram parte dessa missão, afastados pelo longo tempo que durou essa aventura na mata, não haviam pontos de referência, nem ninguém a quem pedir ajuda. Foi exatamente no meio daquelas matas agrestes que o nosso camarada Rogério Sampaio se sentiu perdido. O caso foi recordado no último almoço da companhia. Retomando ao tempo em que ainda mal nos começáramos a habituar às peculiaridades daqueles terrenos cheios de capim. Depois de um forte ataque de abelhas, caminhámos numa direção, hesitámos e tentámos outra. Ao fim de algum tempo, e concluímos que o nosso camarada Sampaio estava perdido, e o pior é que, entretanto, o sol rendia-se, descendo dramaticamente abaixo da copa das árvores, pintando de um vermelho alaranjado o céu que até então exibiria o seu normal azul intenso e luminoso. O Rogério Sampaio, um soldado curto maciço, mas habituado
às serranias da terra onde nasceu, ia mantendo a calma em contraponto com o ar assustado, que visivelmente alarmado e temendo a mata que desconhecia, começou a dar sinais de apreensão que aos poucos se foram transformando em pânico visível, no queixume choroso, lamentando a sua má sorte. Entretanto, a noite caía, envolvendo com o seu manto negro toda a mata circundante, conferindo maior dramatismo à situação. O Rogério Sampaio, quase em desespero e sentindo-se desamparado, lamentava a sua má sorte. Ai, minha mãezinha, e eu que ainda há pouco tempo me despedi dela. Os barulhos da noite, ampliados pelo seu característico silêncio, juntaram-se ao medo dos soldados que, desconhecendo que os perigos se escondiam para além do negrume, começaram a imaginar-se cercados por toda a espécie de bichos medonhos, encontrando uma ameaça em cada restolho das ervas, em cada roçar, pelo capim e em cada sombra projetada pelo fraco luar coado pela romagem das árvores. O Rogério Sampaio, sem querer tentar esconder os seus temores, decidiu que o melhor seria trepar a uma árvore, convencer-se que ali agachado entre os ramos, amarrados com o cinturão e acompanhado pela sua arma G3, estaria a salvo da bicharada e fora das vistas do inimigo, que pensou ele que bem poderia estar por ali à espreita. E lá ficou a dormir em cima de uma árvore, esquecido por todos. O dia nasceu bem cedo, como é costume naquela terra. E com a luz do dia desapareceram todos os fantasmas que povoaram a noite do Rogério Sampaio. Ainda abalado pela noite mal dormida e a forma como se perdeu e sem ajuda, foi caminhando em direção ao quartelamento do Lunho. Saiu ao seu encontro o segundo grupo de combate, chefiado pelo ferreiro miliciano Serafim Afonso. Fomos encontrá-lo junto da ponte do Lunho e lá o trouxemos para junto do conforto da companhia. Quando se completou os 17 meses a calcorrear as picadas do Lunho e da Mendica, a ideia de que faltava pouco para o adeus ao Lunho. É verdade que não se viam sinais de que isso estivesse para breve. O facto é que o tempo foi passando, disfarçado no meio de um calor de derreter, mas a desejada animação naquela espécie de epifania protagonizada pela chegada do pequeno avião que os velhinhos apelidaram de pega, trazendo-nos 2 vezes por semana o sagrado correio, condicionado dentro daquele pequeno saco de lona acastanhada. Mas o tempo passa mesmo devagar. Estavam cumpridos 17 longos meses. Assim, agora já não havia dúvidas. Os checas branquinhos recém-chegados ao Lunho, com o camuflado ainda a cheirar a tinta fresca e prontinhos para tomar o nosso lugar. Ainda não estavam todos, apenas a primeira leva, mas já foi suficiente para se fazer a festa. Os dias que seguiram foram de verdadeira euforia. Bem, euforia para nós, que estávamos de partida, já que o semblante dos recém-chegados tendiam-se mais para uma circunspecta e apreensiva sensudez, detonando apreensões e preocupações que a cerveja, a correr às dúzias, ia minimizando à medida que dissolvia as relias e angústias.
a descontração de quem há muito se fartara da tropa e conhecia o meio em contraponto com a postura militar dos checas, que só o tempo, as agruras do clima e os espinhos da missão se encarregariam de amolecer num processo lento de distanciamento e esquecimento das regras impostas na instrução em nítido contraste com a crua realidade do teatro de operações que dentro em pouco tempo haveriam de experimentar. Nessa altura foi passada a responsabilidade por aquelas instalações. Com tudo o que ali havia eram os equipamentos, as viaturas, o gerador, os mais tachos e marmitas. Mentalmente dizíamos adeus a tudo aquilo que foi o nosso mundo, o nosso cantinho de aconchego precário durante aqueles 17 longos meses de provações e sacrifícios. Todas as agruras daquela espinhosa missão se transformaram num ápice em passado e com isso perderam toda a sua importância e significado. Por agora o futuro estava logo ali, finalmente tinha chegado ao fim. As caminhadas pelas picadas, as noites passadas ao relento e a exposição às frias noites do cacimbo. Não mais acordaria debaixo de chuva diluviana e era certo o adeus definitivo às picadas lamacentas, aos postos de sentinela, à minha caserna e à ponte do Rio Lonho, e até a visita semanal do pequeno avião a pega deixou de nos interessar. O dia santo do correio perdera o seu sagrado significado, na certeza de que os sempre esperados aerogramas azulinhos, trazendo notícias de casa, seguir-nos iam para onde quer que fôssemos, sem terem de percorrer tanto caminho para nos encontrar. O lugar que nos esperava era bem mais apreciável e declaradamente pertinho da civilização. 23 do mês de março de 1974, o tão esperado dia chegou. Finalmente o almoço foi servido e engolido mais do que degustado. A ansiedade interferia com o apetite. À aproximação da hora da partida regressava toda a gente. Foi um rebuliço de carregar sacos e malas, um corre-corre para as viaturas, como todos tivessem medo de perder a boleia que nos haveria de tirar dali para fora. Arrumei as minhas tralhas sobre a carroceria onde muitos já se haviam acomodados. Iniciou-se a marcha lenta daquele quadro limitado a arame farpado. Para trás ficava tudo aquilo que fora o nosso mundo nos últimos 17 meses da nossa existência. Finalmente deixámos de ser soldados em terra estranha. Outros acabavam de tomar o nosso lugar. Ainda me lembro que durante o tempo que estive no Lunho, tinha como certo um mainato que me lavava a roupa. Dava pelo nome de João, que eu lhe efetuava um pagamento de 50 escudos mensais e me acompanhou até Malema, entre os rios. A população de Malema tinha hábitos estranhos, diria mesmo desconcertantes, mas até a esses nos fomos amoldando. Por exemplo, já se achava natural que adolescentes, quando atingida a idade adolescente, dos 12 aos 13 anos, fossem submetidos a um ritual absolutamente estranho de transformar crianças em mulheres adolescentes. Em ambiente festivo, abrilhantando com danças tribais e cânticos saturais, ritmo monocórdico e repetitivo do batuque.
uma estranha cerimónia tinha o seu clímax. Numa espécie de intimidade a que só assim as mulheres mais velhas o relacionamento da tropa, os habitantes de Malema processou-se de forma natural. Ao fim de alguns meses estavam absolutamente sedimentar, conferindo àquela pequena urbe outra dimensão, o qual é o mesmo que dizer que os forasteiros resgatados das terras do fim do mundo, o Lunho, se adaptaram rapidamente ao novo ambiente, fundindo-se como um novo meio social num processo incontornável de criação de laços, semelhantes aos quase esquecidos hábitos das aldeias onde cada um provenia. Criaram-se novos hábitos e rotinas, lançaram-se raízes, cimentaram-se amizades e, como acontece em qualquer comunidade, romperam-se relacionamentos recentes, aproveitando o fresco da noite enquanto o sono ou a hora da deita não chegava. Com o tempo acabei de me habituar, ou porque as ruas de Malema, os rios, se tornaram familiares, ou porque o trânsito era agora encarado como rotina normal, ou ainda porque afinal incluí que não valia a pena tanta preocupação. Acidentes acontecem por muitos cuidados que se tenha. Na verdade, tivemos um percalço onde o nosso melhor condutor, Francisco Santos, veio a falecer num estúpido acidente. Veio compurcar aquele Pacífico quase no fim da comissão. O destino, ou o que quer que seja a força que nos domina, havia de nos pregar mais uma partida. Foram 2 camaradas que não regressaram. O Justino Serrão, em acidente na oficina mecânica no Lunho. Fica aqui a minha homenagem, com a tristeza mitigada pelo tempo, mas com saudade reforçada. Se outra coisa não houvesse, as rígidas regras do ativo militar obrigariam à existência de uma barbearia. No Lunho havia uma, logo ali nas traseiras da minha caserna, em frente ao depósito de géneros, localizado ao lado da cozinha. E tendo de haver um barbeiro, mas alguém que na vida civil já tivesse exercido a profissão, já que bem me lembro, esta especialidade não era ensinada na tropa. O problema é que com 20 anos, a experiência de quem quer tivesse sido profissional na arte seria pouca ou nenhuma no manuseio de ferramentas mecânicas de cortar o cabelo, houvesse de pouco. Serviriam, já que a eletricidade era um bem raro, que apenas estava disponível ao cair da noite até a hora de recolher, e ainda assim sujeito aos humores e achaques do pequeno gerador. Recordo, contudo, que nem toda a gente recorria aos préstimos do barbeiro encartado, cuja especialidade era de fazer serventia no depósito de géneros, arte para quem não revelava jeito especial. Era uma situação igual às outras na tropa. Os estrategas escolhiam quem bem entendiam para o desempenho de ofícios vários, em se preocuparem e se os selecionados tinham vocação ou não. Mas enfim, tudo se passava sem grandes problemas, recorrendo-se à arte bem a miúdo, arte maior do desenrasca. O primeiro cabo de apelido Branco, transformado no homem dos 7 ofícios, escondido na frente da porta do depósito de géneros, instalou-se ao ar livre, perto da cozinha do rancho geral, com uma crescente clientela a entregar-se nas mãos. O improvisado artista que não perdia a oportunidade de inventar cortes da moda, muito apreciados pelas hierarquias militares, como ferramentas
Apenas uma tesoura arranjada? Não sei. Não sei onde, e um pente. Texto de Bernardino Peixoto, anticombatente da Guerra do Ultramar, 1972 a 1974.